Olá, você está no canal Vale História e hoje nós estamos aqui com a presença da professora Circe Bittencourt e também da professora Juliana Filgueiras, e eu sou a professora Ana Paula Sampaio Caldeira. Eu e Juliana somos professoras aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, do Departamento de História, e a professora Circe, ela dispensa apresentações, mas ainda assim acho que vale a pena a gente comentar que a professora Circe tem toda a sua trajetória feita na USP, né, na graduação, mestrado e doutorado, onde ela também foi professora de metodologia do ensino da história. Foi também professora da PUC de São Paulo e do Prof. História da Unifesp. Circe, a gente está muito feliz em recebê-la aqui, muito obrigada. Nós preparamos 2 perguntas para você. A Juliana vai fazer a primeira, então, e depois eu encerro com a segunda pergunta, ok? Tudo bem. Tá bom. Bom, vou reforçar que nós estamos muito felizes por você estar aqui com a gente. E a primeira pergunta, na verdade, a gente quer entender, você produziu suas pesquisas de mestrado, de doutorado, naquele contexto do final dos anos 70, anos 80, em que pesquisas sobre livro didático, pesquisas sobre currículo de ensino de história ainda não tinham se consolidado, estavam no início, você é a primeira pesquisadora a fazer isso para iniciar esse campo. Como foi produzir essas pesquisas de ensino de história, história do currículo, história do livro didático nesse contexto dos anos 80? Bem, a razão pela qual eu resolvi voltar, porque eu tinha feito, já falei, né, uma pós-graduação mais antiga com Emília Diotti, né, que era ligada à teoria de história, mas só que eu especifiquei para a Emília, teoria de história está no fazer histórico e não ficar escrevendo teoricamente sobre história. E aí a Emília foi cassada, foi não só cassada, quer dizer, ela teve a aposentadoria e ela foi também para julgamento militar, ela teve processo militar. E aí ela foi embora, né, do Brasil. E acho que algumas ficaram, alguma do grupo ficou, a Glass, eu digo porque depois a Raquel passou a ser minha orientadora quando eu resolvi voltar para fazer pesquisa, mas aí eu não queria mais fazer a pesquisa no campo da história. Aí eu fiquei durante muitos anos trabalhando na rede pública e na rede particular de ensino de história, como professora de história. E aí, naqueles áureos tempos militares em que você tinha a diluição do ensino da história em estudos sociais, né? E o SPB, Educação Moral e Cívica. E aí, no final dos anos, no processo de abertura, 78, 79, né? Na volta já, começaram os exilados a chegarem, eu lembro bem que a chegada do Paulo Freire, né? De outros, Darcy Ribeiro, né, que estavam voltando E aí, nesse período, a gente estava pensando, porque o projeto escolar educacional da 5692 era desastroso, né, não tinha mais história, né, tinha estudos sociais, etc. Então, daí nós estávamos pensando em pedir a volta do ensino de história, né, para as escolas. E nesse processo da volta, a gente falou, tá, mas qual volta, né? Voltar o quê, né? O que vai ser, vamos continuar de que lugar, né, do ensino da história. E aí eu resolvi, falei, bom, quem sabe a gente pesquisa sobre a área de ensino da história, né. Eu quis voltar exatamente no início dos anos 80, a Elza colocava algumas questões, porque assim, eu fiquei na escola e eu recebia muito estagiário, né, na USP que vinham, porque a gente tinha uma escola pública. Como ninguém dava bola para a escola pública, a gente fazia o que queria. Próxima à cidade universitária, a gente recebia os estagiários, muitos estagiários iam para lá, de física, química, de várias disciplinas. E nós tínhamos um projeto lá, porque na nossa formação anterior, nessa geração, nós fazíamos estudos do meio, né, interdisciplinares, e discutíamos, e fazíamos projetos assim, inclusive eu me lembro, agora nem um comentário que nós teve o curso do magistério. Nós começamos também a trabalhar com a formação de professores de ensino de história para séries iniciais também. Fizemos vários projetos com os alunos, porque as professoras colaboravam também, né? Então virou uma escola meio assim, que recebia estagiário, virou uma escola meio por coincidência, né? E aí nós todos, assim, esses que participavam, esses professores, nós começaram a
pensar na retomada das disciplinas nos currículos, mas a gente sempre questionava qual o currículo que deveria retornar. E a gente achava, bom, para isso a gente precisa fazer uma reflexão um pouco mais complexa, né? Comecei a pensar nessa história do ensino da história, né? Como que eram os currículos, como é que eles chegaram, quando que começou a ter ensino de história, porque a gente tinha aquela vaga ideia que foi no Colégio Pedro II, mas eu falava, mas no primário não tem também? Não sei, né? Como é que era, como é que não era, né? E tinha, aí comecei até a descobrir que tinha muita história sagrada também, obrigatoriamente, né? Desde o primário até... Bom, enfim, aí eu já, bom, então vamos pesquisar para ver como que esse currículo se constituiu de história e a fundamentação, né, teórica. E nessas alturas a gente já tinha dimensão não só da questão do conteúdo, porque às vezes a gente pensa muito em ensino de história voltada só para o conteúdo, que conteúdo vai mudar. Mas nós tínhamos muita preocupação de qual método também ia mudar, né? Um bom conteúdo com método tradicional também não vira nada, né? E um bom método sem conteúdo também não vira nada. Então eu me voltei para essa pesquisa inicial que eu retomei. Mas eu não tinha onde fazer, né, muito. Não tinha, eu ia para a faculdade de educação, a Elza tinha feito doutorado, mas ela falou, eu não vou me aventurar a fazer uma pesquisa nessa área de ensino, né? Lembrando que a faculdade de educação ela tem uma certa tradição, né, complicada, né? Naquela época era moda fazer pesquisa psicológica, ligada lá ao Piaget, negócio de conceito, falava por aí, né, as pesquisas. E aí, no fim, a Raquel, que tinha sido minha colega, né, na pós-graduação com a Emília, falou, não, eu topo, então a gente faz, né, faz a pesquisa. Aí eu fiz essa pesquisa sobre a história do ensino de história, e só em escola paulista, né, porque os currículos sempre foram locais, né, o Brasil sempre desde do ato adicional, cada estado, né, na época cada província, cada estado fazia o seu, né, bom, se eu for percorrer o Brasil atrás de documento, e é difícil, né, a documentação naquela época era muito difícil. Tanto que na Faculdade de Educação nós criamos um centro de memória, né, da educação escolar. E também a história da educação também estava mudando, né, porque a história da educação só trabalhava das ideias. E aí comecei a juntar, né, a questão da educação, dos temas educativos, com a historiografia, porque eu achava que o ensino da história, como eu sempre sabia, que não é só conteúdo, porque que conteúdo? Eu falei, tá, conteúdo e qual método? Sempre isso aí foi uma preocupação constante, né? Como é que o aluno era avaliado, né? Todo o processo educativo da escola, da história na escola. Aí nasceu essa primeira pesquisa. Logo eu terminei e aí nisso eu entrei como professora de prática de ensino de história na Faculdade de Educação. Agora, no meu quando eu fui fazer o doutorado, coincidiu que eu saí do Brasil e fui morar na França. Fiquei 2 anos na França e eu ia fazer a continuidade, né? Inclusive a relação do ensino francês com o ensino de história no Brasil, que era muito marcante, né? Essa presença francesa no ensino, né, nosso, né? Mas aí lá na França eu acabei descobrindo lá os livros didáticos na Biblioteca Nacional, vários livros didáticos, não era só de história, né? Cartilhas, tinha tudo. Eu falava, e na história da educação a gente tinha aprendido que não tinha escola no Império, né? Que tudo começou com a República, né? Aquela viés historiográfico paulista, né? Que tudo começou na Caetano de Campos, né? Aquelas coisas. E aí eu comecei a desmontar todas essas, né? Essas minhas leituras, esses achados dos documentos, né? Porque no fundo eu achei pelo documento, não por uma leitura, não tinha leitura, né? A leitura era aquela outra. E aí eu resolvi mudei de viés, fui fazer sobre livro didático, né? Porque eu achei lá os livros didáticos. Aí eu descobri por que estava na França também, né? Porque os livros didáticos, como mercadoria, né? Eles tinham que ser produzidos. E produzidos no Brasil faltava papel, faltava, né, a tinta era cara, tudo era importado, né? Então o livro didático, que tem que ser barato, ficava caro. Então eles preferiam fazer a edição na França. E como tem uma lei severa, tinha, né? Não sei se ainda existe,
tinha uma lei severa. Aí a biblioteca tinha todos os exemplares que eram editados na França. Obrigatoriamente o editor tem que deixar com o depósito legal. Coisa que não acontece no Brasil. Você tem um pouco na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, mas assim, não é obrigatório, né? Livro didático sempre foi considerado um livro de segunda categoria, né? Inferior como produção editorial, né? Mas é muito lucrativo. Antes de mais nada, é muito lucrativo, é o que vende, né? Isso aí o Garnier, que é um editor que vai começar a fazer livro didático, tem um irmão dele na França, por exemplo, o Romance do José de Alencar e um livro didático, ele era o editor do José de Alencar, vende muito mais livro didático, evidente que o próprio José de Alencar, né? Então, como uma mercadoria. E aí eu conheci o Alain Chopin, lá no NRP, e o Chervel, foram dois. Eles trabalhavam lá no Instituto Nacional de Recherche Pedagógique, no setor de História da Educação, e o Alain já naquela ocasião já estava discutindo também algo que depois eu passei a fazer com livros didáticos, que foi fazer um banco de dados, né? Montar uma biblioteca. Mas a Biblioteca Nacional da França tem todos os livros didáticos. Também é fácil fazer pesquisa de livro didático francês, porque tem todos lá na biblioteca, né? Coisa que nós não temos no Brasil. Além do mais, o Brasil tem currículos diferenciados, né? Então você tem uma produção fora o tamanho do Brasil, né? Então foi assim, me aventurei a tentar uma história do livro didático brasileiro. Foi um pouco difícil, não foi completo, mas foi eu acho que foi também uma forma nova, porque só estudava livro didático do ponto de vista ideológico, né? Mas isso daí é importante, não estou dizendo que estudar ideologia no livro didático não seja importante, mas é limitado. E a minha formação como historiadora, que eu falo sempre da Emília sempre fala assim, a gente tem que pôr todos os sujeitos que participam daquele acontecimento. Aí fui fazendo essa pesquisa, que foi meu doutorado. Sim, deixa eu partir um pouco daí, né? Porque acaba que a sua trajetória, ela vai ali em paralelo também com o desenvolvimento do ensino de história como um campo de pesquisa no Brasil, né? E de lá para cá, acho que dos anos 80 para cá, e o seu trabalho foi muito importante para isso, né? Houve uma série de estudos sobre os currículos, as disciplinas escolares, os livros didáticos, né? Os usos que os professores fazem dos livros didáticos, estudos sobre a questão da consciência histórica e tudo mais. E, ou seja, foi um campo que cresceu, né? Eu acho que a gente pode dizer que foi um campo que cresceu muito. Como alguém que estava ali um pouco desde o início, o que você vê hoje como algo que, elementos, temas, questões que são fundamentais para se pensar o ensino de história, a história da educação, e que ainda precisam de estudos, ainda precisa de um investimento maior? Bom, eu acho que nós temos que... Uma coisa é fazer... eu acho que essa história do ensino, das disciplinas, ou dos currículos, ainda é fundamental para a gente explicitar o significado desse currículo atual, né? Como eu tentei identificar esse currículo atual que aparece avançado, eu acho que ele é o retrocesso curricular. Então a gente precisa estar sempre fazendo pesquisas no ponto de vista dessa historiografia, porque aparentemente ele se coloca como inovador, né? E ele é um retrocesso epistemológico, né? Do conhecimento escolar, ele é um retrocesso. Agora, para a gente afirmar isso, né, a gente precisa fazer pesquisa. Então, acho que ainda nesse campo epistemológico do conhecimento histórico escolar, ainda é um campo que demanda ainda muitas pesquisas, né? Essa essência do conhecimento escolar, né, para entender por que a gente é contra ou a favor de determinados currículos, para entender o significado epistemológico mesmo, que conhecimento é esse que nós estamos, porque é um conhecimento fundamental, porque é ele que vai para o conjunto da sociedade, né? É um conhecimento que atravessa a formação de gerações, né? Então a gente tem um compromisso muito sério com essa questão. Então eu acho que esses estudos curriculares, eles são fundamentais ainda, e numa perspectiva histórica, porque você vai retomando vários temas, né? Por exemplo, aqui você tem uma discussão hoje que eu acho fundamental, até que ponto a mídia interfere na formação escolar.
para essa explicação, a gente tem que ter muito conhecimento desse passado, como é que ele era transmitido, para entender, inclusive, o lugar da sala de aula, né, onde o conhecimento se constituía, né, e ele se constituía também, como eu mostro no Pátria, Civilização e Trabalho, não é só na aula de história, né, conhecimento histórico especificamente falando. Você tem um conhecimento histórico que vem das festas, né? Por isso que eu fui trabalhar com as festas, para o pessoal fazendo desfile de Dom Pedro, né? Então você tem uma série de outras atividades, né, com as quais... E agora, são filmes que interferem nesse conhecimento histórico. Eu acho que essa questão epistemológica ainda ela é muito importante para a retomada histórica mesmo desse processo de aprendizagens, né, históricas. Né? Como é que esse aluno, né, e como é que esse professor, né, trabalha com os alunos. Agora, o que é ser avançado? Né? E aí eu digo muito essa discussão que a gente tem que investir ainda bastante, inclusive com pesquisas de campo, né, vendo a atuação dos professores e vendo historicamente também essa atuação, que é a questão dos métodos de ensino, né, que eu defendo o tempo inteiro que você tem que formar a questão do pensamento dialético para chegar ao conhecimento, não é só de história, qualquer tipo de conhecimento, né? Se você não tem um método dialético, né? Porque, por exemplo, em governos como de regimes ditatoriais, o método dialético é perigoso. Porque você tem que entender o que exige de desenvolvimento intelectual, né? Que é o que a gente quer, né? Que a gente acredita na ciência. Agora, por um projeto político que a ciência é inimiga do Estado, né? Então como é que você vai organizar um currículo? Agora, nada melhor do que você estar estabelecendo essas relações com os demais currículos. Quer dizer, já avançou e agora está num declínio, né? Aparentemente, porque tem tecnologia, você pensa que está avançando o conhecimento. Não está avançando, né? Quer dizer, quais são as hipóteses que nós temos que trabalhar hoje sobre o conhecimento que vale a pena você investir nessa pesquisa historicamente, né? Um deles, eu acho, agora nós estamos com 3 problemas. Um problema de conteúdo, uma questão de método e uma questão de avaliação. Nós temos 3 problemas. Agora, o interesse, e aí acho que uma das grandes perguntas também que a gente faz é por que a escola pública e o Estado está deixando o sistema particular entrar, né, dominar a educação. E é uma questão que a gente vê historicamente. Então a gente tem que pensar, né, eu gosto muito das 3 durações, né? O contexto local, ali, a história pequena, né, a conjuntura e a estrutura, né? E aí pensar melhor porque, inclusive, essa educação se expande e para qual é a perspectiva, né? É um novo analfabetismo que está se impondo via tecnologia que aparentemente é avançada. O que essa tecnologia efetivamente aprende? E quais são as tecnologias do século XIX? Porque o livro didático, no fundo, ele é muito tecnológico também, né? Porque você tem uma criação, né, de uma imprensa. Por exemplo, a presença das imagens no livro didático, né? É uma tecnologia muito alta no século XIX. E isso, se a gente pensa num tempo da estrutura, da conjuntura e do tempo curto, né, nessas 3 dimensões brodelianas, é muito importante a gente continuar fazendo as pesquisas desse longo período, né? Essa situação, né, de aprende ouvindo. Acho que atualmente, não sei se algum aluno aprende ouvindo. Eu acho que eles não escutam. Eles ouvem, eu não sei o que eles ouvem, né? E nada melhor que a gente, com isso, com esses fundamentos, a gente possa pensar na reformulação curricular. Nessa reformulação que tem a tecnologia diferenciada, né? Como é que é a leitura, tudo. Nós temos que continuar pesquisando essas temáticas, né? Aprendizagem oral. Não sei se os alunos escutam alguma coisa hoje, a não ser barulhos, né? Não sei, tem que pesquisar também. Como é que se dá? Eu não sei como se dá a aprendizagem hoje.
Então, eu acho que as pesquisas, essas temáticas devem continuar a serem realizadas, né? Elas estão tanto da história recente como voltar mesmo, né? Eu tenho um artigo que eu escrevi na revista de estudos avançados, agora 2018. Aí que eu pego mais para trás o ensino da história, né? Vai no final do século XVIII para percorrer como que a história entra, porque você tinha a história pela literatura, né? Você tinha história quando você estudava, né, no currículo das humanidades clássicas, que você estudava, sei lá, a Odisseia, né, as grandes literaturas, né, em que você estava aprendendo história também, né? Você ia ler, sei lá, eu lembro que eu estudava latim, tinha o Libelo Gálico lá, que é a história da guerra lá dos que o César escreveu, né? A gente tinha que ler aquele latim, né? Mas eu achava interessante pela história que ele estava contando lá, que ele conquista a Gália. Então você está aprendendo história de outras formas, fora a história da igreja, né? Que a gente tinha que... Eu que estudava com a Colégio de Freira aí, eu tinha que aprender história religiosa. Mas, enfim, eu acho que as pesquisas, essas temáticas ainda são fundamentais, tanto no conteúdo quanto no método. Né? Na história, nos currículos. Acho que continuem fazendo pesquisa. Que é sempre somando, né, que vamos constituindo um campo. Para quê? Para conseguir organizar um currículo. Propor outro currículo. Acho que a nossa tarefa, porque a gente tem sempre uma tarefa política, né? Professor de história não escapa disso. Nós temos uma tarefa política de fazer uma nova proposta. Eu acho que AMPU, nós temos que derrubar esse currículo mesmo. É uma luta para derrubar a BNCC e fazer outro. O mais rápido possível, né? Não sei se o mais rápido, mas pelo menos se as pessoas começam a pensar, né, já está muito bom, né? Na derrubada, como derrubar. Aí é uma negociação, aí nós entramos numa história política da educação, né? Que força nós vamos ter enquanto professores, porque se não for professor, quem é que vai lutar? Né? Para a educação. Porque se nós mesmos não tem outro. Nós não temos escapatória. Né? Eu acho que a nossa ação política como educadores. Pensando nas novas gerações. Circe, muito obrigada. Agradeço você mais uma vez por estar aqui na UFMG, aqui na Vale História. Agradeço também a Juliana por estar aqui me acompanhando nessa conversa. E convido a quem está nos assistindo a ficar de olho sempre no canal da Vale História. Então, assim como tem a entrevista com a professora Circe, haverá também outras entrevistas com outros participantes do evento. Ok? Até mais.